Depois de toda a confusão do Metal Bat quase virar um ciborgue contra sua vontade, Blue tenta marcar um encontro com a Associação de Heróis em uma jornada quase impossível. Mas, conhecendo Saitama, acredita que ele seja alguém relevante na agência e promete falar com o Careca de Capa para que os dois grupos consigam trabalhar juntamente pelo bem da humanidade. Yo, Geeks, é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da webcomic capítulo 138 de One Punch Man. Sim, pessoal, seguimos aqui pra gente falar um pouco mais sobre a webcomic. Quase chegando no semanal, você que tá acompanhando durante toda essa jornada aqui no canal do Geek Brasil. Vamos falar um pouco hoje sobre Mami Raiden. O que aconteceu? Como assim derrotando as pessoas com um soco só? A gente vai conversar logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa pra gente falar de One Punch Man por aqui ainda. Vamos lá, né? Começamos o capítulo com o Blue dando uma entrevista para um jornal. E ele é perguntado se ele é mesmo filho do Blast. E aí ele responde que sim. O mesmo diz que não quer carregar a fama de seu pai, já que Blast pode estar aposentado. O que começa a assustar várias pessoas que estão assistindo a entrevista. E faz um puta sentido, né? Já que o Blue não sabe nem aonde o pai dele está. E ao mesmo tempo ele não entende também ali desse conceito do porquê que o pai dele não se trata mais como um herói. E se ele decidiu não aparecer mais, quer dizer que na visão dele o pai já decidiu se aposentar. Blue então começa a dizer coisas sobre como seu pai nunca revelou seu rosto para muitas pessoas. E hoje as pessoas mal sabem como ele é, né? Então ele consegue meio que agir como uma pessoa desconhecida em vários lugares, porque ninguém sabe como é o seu rosto. Apenas alguns executivos ali da associação sabem como é o rosto do Blast, então é por isso que ele consegue ir e vir sem saber ali do que se trata, de quem é essa pessoa. O jornalista insiste em perguntar algo a mais sobre o Blast, mas Blue diz que o resto sobre o seu pai deve ser respondido pela associação. Mas ele duvida que eles dirão alguma coisa, já que eles sabem que o Blast está desaparecido, mas que para a sociedade o Blast está numa missão ou algo do tipo, na qual não está aparecendo por muito tempo, na qual não voltou a aparecer depois de muito tempo. Blue então tenta contornar a entrevista para que parem de fazer perguntas sobre o seu pai e comecem a perguntar ali sobre a New Heroes. O herói finaliza a entrevista dizendo que a New Heroes está com um projeto onde todas as pessoas, todos os seres humanos poderão se tornar ali um herói graças ao traje que a agência está desenvolvendo, né? O projeto ali da New Heroes então é criar ali ou basear cada vez mais forte os trajes para que qualquer pessoa, qualquer ser humano que esteja em uma situação de risco possa confrontar um monstro, seja qual é o tipo de situação na qual ele esteja. Desde ali monstros pequenos, né, de pequenos portes até mesmo médio porte, qualquer ser humano vai poder lidar com eles desde que esteja ali com o traje da New Heroes. Vemos alguns heróis da Associação de Heróis passando um sufoco para derrotar os lacaios de um monstro chamado de Meshen, mas eles são salvos mais uma vez pela New Heroes. Todos os heróis dão conta realmente ali dos minions do monstro maior, enquanto Blue chega também para ajudar nessa perspectiva. Com um só golpe, ele corta o monstro ao meio como se o seu adversário fosse feito de papel, né? Como se fosse realmente uma faca quente na manteiga. Acabou cortando ali o monstro no meio, impedindo ali que ele pudesse prosseguir com seus objetivos. Blue pergunta se os mesmos heróis da associação estão bem e eles respondem que sim. Os heróis ali da associação ficam espantados pela força dos equipamentos da New Heroes. Eles já pensaram mais de 1000 vezes em sair da associação, mas seus postos como A sempre acabam pesando ainda mais.
porque sair da associação para entrar na New Heroes para começar tudo de novo, para eles era algo meio que incabível, já que eles são de posto de nível A e o posto próximo seriam de classe S, então eles estão quase chegando à elite dos heróis. Mesmo assim, eles ficam pensando se vale a pena deixar tudo para trás para adentrar ali ao jogo da New Heroes. Blue elogia os heróis da associação também, dizendo que existem heróis muito fortes na classe A, como no caso do Saitama, mas quase ninguém ali do grupo reconhece o careca de capa, menos um. Forte está no meio deles para conversar com o Blue. O herói então ali na New Heroes pede para Forte passar o contato do Saitama para ele, mas o mesmo se recusa. Ele diz que se Blue quiser falar ali com o Saitama, Forte dará o recado. Ele explica a situação sobre as agências quererem realmente terem, que trabalhar juntamente, mas Forte diz que isso não vai funcionar com o Saitama, para o Saitama ser esse vetor para conectar tanto a New Heroes quanto também ali a associação de heróis. E o Forte diz, olha, não vai funcionar com o Saitama isso não. Forte explica pro Blue que todo esse lance de herói para o Saitama é como um hobby para ele, apenas isso. Ele não quer um cargo de liderança ou algum tipo de situação na qual vai colocar ele como uma ponte entre essas duas agências. O que o Saitama quer apenas é cumprir o seu papel, é fazer o seu papel de herói e ir embora para casa, simplesmente assim. Então o Forte desembesta de falar sobre a New Heroes e começa a dizer ali que o Blue e a agência dele estão agindo de uma forma errada. Eles interpretaram o jeito de se tornar herói de uma forma completamente equivocada. Que para a nova agência de heróis, todo mundo é apenas uma engrenagem. Quanto mais, melhor. E se um cair, é só substituir por outro no lugar. Blue fica indignado com essas afirmações, mas não tem como refutar o herói de classe A. Ele pede para que o New Leader fale com o seu pai, ali o Forte pede ali para o Blue conversar com o Blast sobre esse pensamento qual ele está tendo de uma forma errada. E ali o Blue fica meio indignado com isso, com essa sugestão ali do próprio Forte. E a gente consegue ver através dessa situação de uma forma absurda como o Forte começa a encarar o Blue. E o mesmo começa a decidir sobre o personagem falar com o Saitama, para que o Blue consiga receber um conselho do careca de capa. Olha, achei interessante essa real que o Forte acabou mandando pra cima ali do Blue, A gente consegue ver essa perspectiva do personagem, dele enxergar sobre esse atacado de super-heróis, na qual não vale, sei lá, um herói da associação de heróis realmente, que não vale tipo assim, essa porrada de heróis, não vale um herói da classe S, mas a agência New Heroes quer ganhar pela quantidade, quer chegar mais rápido por causa da quantidade. Porque por mais que eles tenham 200, 300 heróis, eles podem dar conta ali de uma ação que apenas um herói da associação deveria tomar. E nessa perspectiva, se eles chegam mais rápidos, eles conseguem resolver. Não importa se é apenas um herói ou se é 300. O importante para a sociedade é resolver os problemas dos humanos. E o Forte acaba jogando na real ali, jogando na cara do Blue de que ele se perdeu com sua visão errada do que é um herói. De que os heróis não são peças descartáveis. De que um herói, ele deve entender que ele está ali para ajudar a sociedade e para ajudar nesse crescimento. E o mais interessante é como o Saitama impactou isso nos pensamentos ali do Forte. E a gente vai falar desses pensamentos daqui a pouco, de uma forma bem interessante como o Saitama teve esse impacto na mente ali do herói. Vemos então uma entrevista do Ryumon, que é o New Leader ali da New Heroes, comentando sobre os heróis que ainda estão na associação de heróis. Ele comenta que é insano permanecer na associação com a segurança de nível precária que a associação acaba passando para os heróis, enquanto a New Heroes proporciona para os heróis um ambiente extremamente seguro para atuar contra os monstros. Afinal, na cabeça ali do Ryumon, o que adianta morrer no processo de salvar alguém? Quem vai poder ser salvo dessa forma?
E aí a gente vem com outro contraponto, né? Se no caso o próprio Forte acabou apresentando realmente esse pensamento de que os heróis não são mensagens descartáveis, a gente consegue ter esse contexto sendo trazido pelo Raymond também, de que não adianta nada os heróis tentarem proteger as pessoas e morrerem nesse processo. E se os heróis começarem a morrer em massa, quem vai realmente salvar as pessoas? E aí, juntando esses dois pontos, eu não imaginava que o One fosse tomar uma direção como essa, né? Essas discussões, essas falas envolvendo os personagens e até mesmo esse jeito filosófico de qual é o termo correto. Qual é a forma correta de ser um herói? Qual é o jeito correto de se tornar um super-herói? Será que existe uma forma correta de ser um super-herói? Então temos essas duas ideologias se batendo ali, se confrontando para mostrar qual é o jeito realmente correto de ser um herói. E a gente tem uma terceira via de super-heróis na qual a gente vai conversar por aqui também. Vemos então um novo monstro de nível Calamidade Demônio, que derrotou vários heróis da classe A e também da New Heroes. Mas Mummy Rider chega na luta e começa a batalhar com o monstro. Mas conforme ele vai apanhando ali do vilão, vemos que a Associação de Heróis havia desligado ele como um herói. Havia mandado ele embora pelas vezes que ele havia colocado a sua vida em perigo para salvar as pessoas. Então a Associação de Heróis, justificando que não queria ver ali o Mummy Rider ser morto no campo de batalha, acabou mandando ele embora. E não satisfeito com a Associação de Heróis, Mummy Rider acabou pedindo transferência para a New Heroes. E nesses pensamentos sobre essa transição da associação para a New Heroes, ele começa a tomar várias pancadas. Então, quando está prestes a morrer, seu traje de batalha desenvolvido especialmente para ele pela New Heroes ganha os poderes necessários para que ele consiga lutar contra o monstro. Então, o herói da bicicletinha acaba dando uma de Saitama e derrota o monstro com apenas um soco. Com essa ação de Mummy Rider, um monte de heróis da associação começa a debandar ainda mais para a New Heroes, já que a New Heroes havia trazido toda uma tecnologia para que o Mummy Rider, mesmo esse cara que havia apanhado tantas e tantas vezes contra os monstros na associação de heróis, agora estava conseguindo bater de frente com o monstro de nível demônio, né? Com o monstro de calamidade de nível demônio. E a gente tem essas questões importantes para mostrar como a New Heroes estava jogando no atacado com tudo. Vemos então Butterfly, Chen e Forte conversando sobre isso, sobre essa debandada de heróis da classe A para a New Heroes, e Forte revela que encontrou o Blue. Ele fala ali sobre o que eles conversaram e tanto ali o Butterfly e também o Chen começam a indagar ele sobre as coisas e também pontos de vista relacionados ao Blue. Mas mesmo Blue querendo se tornar um herói de verdade, de acordo ali com as palavras do Forte, Forte já havia conhecido um herói de verdade e ele era o Saitama. Os três então prometem da forma deles se tornarem cada vez mais fortes, sem promessas vazias que vêm de outras pessoas, sem depender de uma associação ou de uma gestão corrupta de pessoas, e os três vão seguir em frente para se tornar ainda mais fortes. A Associação de Heróis está completamente perdida no que fazer com os heróis. Todos os heróis praticamente de classe S estão ocupadíssimos. Quem não está desaparecido está ocupado em uma missão. E quem estava ocupado em alguma missão parece ter desaparecido. Enquanto heróis ali da classe A, B e C estão debandando para New Heroes num processo como se fosse água em uma cachoeira. Numa debandada infinita de heróis que estão saindo cada vez mais para New Heroes. Eles se perguntam sobre o sumiço de Zub-Man, sobre uma possível morte do personagem, mas eles não acreditam nisso. Eles acabam realmente se refutando ali, porque o Zub-Man é um herói de classe S, ele não seria pego por qualquer pessoa. Então vemos o herói de classe S quase terminando seu aprimoramento com o Dr. Genos.
Então, mais uma vez, temos uma surpresa interessante. Ashura Kabuto está de frente com o Zubman, pronto para lutar, pronto para ter uma luta entre os dois. E o mais interessante nisso, né, é que a gente consegue ver que o One colocou o Ashura para lutar contra o Zubman. Se vocês não sabem, em um dos audiobooks ali de One Punch Man, se eu não me engano são 5 audiobooks, nós temos uma luta simulada pelo Zubman e também contra ali o Ashura, na qual demora-se mais de uma semana para o Zubman derrotar o personagem. Então, provavelmente, se o One não ignorar isso, talvez nós teremos menções sobre essa batalha que veio do audiobook. Ou não, né? Vai que a gente tem esse confronto do Zubman ter que suportar essa batalha contra o Ashura num período de uma semana. Veremos então como essa luta vai desenrolar nos próximos capítulos de One Punch Man, porque por aqui o capítulo 138 chegou ao seu fim.